Já passa da meia-noite e o ar está denso. Zumbis se levantam de seus túmulos e marcham até a cidade mais próxima para comer o povo local. Bem, todos nós vimos filmes cheios de zumbis. Os cineastas os amam e têm feito seus filmes de zumbis desde os anos de 1930. Vemos muitas pessoas fantasiadas de zumbis durante o Halloween. No entanto, a história diz que eles têm origem haitiana. Mas zumbis realmente existem? E se dissermos que eles realmente existem? Zumbis são, na verdade, cadáveres ressuscitados. Um estudo previu que um zumbi teria 90% de probabilidade de transformar os outros humanos em zumbis e que eles poderiam sobreviver quase 20 dias sem comer absolutamente nada. Isso pode parecer um pouco estranho, mas, felizmente, esses zumbis não são os zumbis que conhecemos para os filmes. Na verdade, supõe-se que sejam pessoas mortas controladas por algum tipo de vírus. Que alívio, hein? Então, quais são os zumbis reais? As florestas tropicais no Brasil, Tailândia e África consistem em ambientes biológicos que nos lembram filmes de terror. E hoje, a estrela do cinema aqui é um certo fungo chamado Ophiocordyceps unilateralis, que infecta formigas de carpinteiro. Este fungo assustador tem um único propósito: encontrar um ambiente adequado para procriar. Depois que a formiga é infectada, ela vai direto para a sepultura escolhida para ela, como uma marcha da morte. Quase podemos ouvir você dizer: "Oh, meu Deus!" Os fungos assassinos infectam a formiga, que é o começo do fim para a formiga. Em uma semana, o corpo e a cabeça da formiga são cheios de esporos do fungo. O comportamento da formiga muda quando totalmente esporada e ela começa a agir como um zumbi. A formiga que costumava ficar em sua colônia agora faz movimentos aleatórios e imprevisíveis, começa a se afastar e não consegue encontrar seu ninho novamente. O fungo que atacou como um zumbi a formiga agora a possui. Os fungos atordoam a formiga, a solta dos galhos e a formiga zumbi caía inconscientemente e começa a vagar pelo chão verde úmido cheio de folhas. O fungo assassino espera o momento certo para explodir um golpe mortal. Isso sempre acontece quando o sol é mais eficaz ao meio-dia. Os esporos do fungo começam a se multiplicar na cabeça da formiga. Agora, assumem o controle dos músculos da formiga e dos nervos que controlam essas mandíbulas. E é isso que comanda a formiga para dar a mordida mortal final. A formiga zumbi, programada pelo fungo, pica a nervura central da folha e morre. Quando a mordida mortal é feita, as mandíbulas da formiga são travadas e ela fica pendurada na nervura principal da folha, na nervura central. Poucos dias depois, na cabeça da formiga, vemos um saco crescendo com centenas de esporos dentro. O fungo envia seus esporos para este saco e centenas de esporos assassinos se espalham pelo solo da floresta para infectar outras formigas com sua doença. Não foi simplesmente assustador? Esses parasitas semelhantes a fungos podem nos converter em zumbis? Espero que não. Você acabou de voltar do shopping e fica observando as suas sacolas de compras, se perguntando como gastou tanto dinheiro com coisas que você nem precisa ou queria comprar. Bem, isso acontece com todo mundo. As lojas e publicitários usam táticas e estratégias para influenciar os consumidores a comprarem seus produtos. Hoje trazemos alguns dos truques psicológicos usados para fazer você gastar mais. Diminuir o primeiro dígito por 1. O cérebro humano processa números tão rapidamente que um primeiro dígito menor nos faz acreditar que o preço é menor. R$ 4,99 parece bem menor que 5 por causa de algo que conhecemos como efeito do dígito esquerdo. Nosso cérebro processa o preço de um produto baseado no dígito mais à esquerda. Nós percebemos o valor de R$ 4,99 como 4, ao invés do real preço, que é 5. Remover a pontuação. Pesquisas indicam que remover vírgulas e pontos fazem os preços parecerem menores. Nossas mentes veem o preço de R$ 1.499 sem pontuação como menos que R$ 1.499 com pontuação. Preços ímpares e pares. Consumidores tendem a escolher produtos com preços que terminam em números ímpares que seja próximo ao número inteiro par. Então é mais provável que um consumidor compre um produto que tenha o preço de R$ 13,97 ou R$ 13,95 do que 4. Números com menos sílabas. Estudos mostram que, mesmo que as pessoas não tenham o costume de falar preços em voz alta, elas percebem preços com menos sílabas como mais baratos.
Usar palavras que descrevem pequenas quantias. Descrever algo como de pouca manutenção parece ser mais atrativo aos consumidores do que falar de alta performance. Disposição confusa nas lojas. A disposição dos elementos nas lojas não é feita para ser conveniente para os consumidores, mas sim para fazê-los olhar a maior quantidade de produtos possível. Muitos mercados vão ter itens como frutas, vegetais, pães, carnes e outros nos cantos das lojas. Isso força as pessoas a ver mais produtos que talvez elas não tenham planejado comprar. Também, lojas frequentemente mudam a disposição de seus elementos para que as pessoas fiquem mais tempo no estabelecimento. Efeito ilusório. Quando você vai ao cinema e resolve comprar uma pipoca antes do filme, quais são suas opções? Uma pipoca pequena por 5, uma média por 8 ou uma grande por 9? Você provavelmente deve estar pensando, quem pagaria 8 em uma pipoca média se você consegue uma grande por só mais $1? Você está certo, a maior parte das pessoas vai escolher a pipoca grande, pois ela dá a ilusão de mais pipoca por um pouco de dinheiro a mais. A opção média só existe para aumentar as vendas da grande. Tocar música calma e lenta. Música rápida acelera os batimentos cardíacos das pessoas, o que faz com que comprem mais rápido. Músicas calmas e lentas fazem os consumidores permanecerem mais tempo dentro das lojas, aumentando a chance de comprarem mais produtos. Fazer com que produtos pareçam caros para produzir. Consumidores pagam pelo que eles consideram justo. Então, usar termos como 100% orgânico, natural ou artesanal faz com que os produtos pareçam mais caros para produzir. As pessoas pagam mais se acham que a matéria-prima usada é de alta qualidade. Mímica e toque. As pessoas tendem a comprar um produto quando o vendedor imita seus gestos. Além disso, pesquisas mostram que o toque de uma vendedora do sexo feminino faz com que clientes de qualquer gênero se sintam mais seguros em gastar seu dinheiro. Mostrar o preço em pequenas parcelas. Mostrar o preço em pequenas parcelas faz com que o custo total pareça menor ao consumidor. Usar pequenas parcelas ou pagamentos periódicos pode atrair clientes a consumirem o produto. Contraste visual nos valores com descontos. Criar um contraste visual entre o preço original e o preço com desconto é um truque que muitas lojas usam. Mostrar o valor original em letras grandes e destacadas com cores diferentes faz o preço com desconto parecer mais atrativo em comparação. Descontos que terminam rapidamente também são um bom jeito de fazer as pessoas comprarem, por terem medo de não conseguirem o produto pelo preço menor no futuro. Criar uma sensação falsa de urgência. Usar termos como estoque limitado, oferta limitada, menor preço e último dia de liquidação, etc., faz com que se crie uma sensação de falsa urgência que vai contra as compras planejadas dos consumidores. Essa tática funciona independentemente dos termos utilizados serem verdade ou não. Compre 2 e receba 1 de graça. Essa tática impulsiona o consumidor a comprar produtos sem desconto e faz com que ele gaste mais do que planejava. As lojas geralmente deixam o preço mais alto para compensar pelos itens grátis. Essas ofertas substituíram as ofertas de 50% de desconto, pois elas dão mais lucro para os estabelecimentos. Aprovação social. As pessoas tendem a tentar algo se os outros estão fazendo o mesmo. É uma forma de mímica social. Ler reviews e opiniões sobre o produto antes da compra gera confiança, mesmo que estas não sejam sempre genuínas. Então, a próxima vez que você estiver fazendo uma compra, fique atento com essas táticas para que você possa consumir mais conscientemente. Você sabe de outras estratégias que as lojas usam para fazer você gastar mais? Nos conte nos comentários abaixo. Se inscreva e aperte no sininho para não perder os nossos vídeos. Até a próxima e continue assistindo Curioso Demais! Você já se viu parado no corredor de refrigerantes de uma mercearia, esfregando o queixo e tentando decidir entre a infinita variedade de bebidas? De refrigerantes e sucos de fruta a leite com chocolate e chá gelado, as opções são infinitas. O que você compra? Qual marca você escolhe? Coca ou Pepsi? Dunkin' Donuts ou Starbucks? Para você, é uma decisão simples, mas para as empresas que vendem esses produtos, entender e moldar essa sua decisão é uma obsessão sem fim que envolve bilhões de dólares e uma rivalidade implacável.
Essas rivalidades comerciais são nada menos que batalhas monumentais pela atenção do consumidor. Hoje as empresas se envolvem em escaramuças no Twitter, os profissionais de marketing digital lutam pela visibilidade do feed do Facebook e os advogados de propriedade intelectual travam uma guerra por meio dos registros de patente. Quais são algumas dessas empresas rivais? Até onde elas vão para ganhar essa corrida de gato e rato para o primeiro lugar? E que inovações surgiram do fogo e suas batalhas? Vamos dar uma olhada. Nike versus Reebok. A rivalidade épica entre Nike e Reebok é responsável pela cultura dos atletas famosos hoje. Em 1964, Phil Knight, um MBA de Stanford, formou uma empresa para importar tênis de corrida para os Estados Unidos. Ele a batizou de Nike, em homenagem à deusa grega da vitória. 20 anos depois, Paul Furman, um negociante de artigos esportivos, adquiriu a Reebok, uma linha de tênis aeróbicos femininos de couro branco com o nome de um antílope. A Nike, que se tornou uma gigante no mercado por atingir agressivamente os clientes do sexo masculino, ignorou o mercado do tênis feminino, que era dominado pela Reebok. Por causa disso, a Reebok ultrapassou a Nike em 1987, mas a Nike recuperou com ímpeto ao contratar um homem que se tornaria o atleta mais icônico de todos os tempos, Michael Jordan. Com Jordan e a enorme popularidade de sua marca Air Jordan, a Nike disparou. A Reebok respondeu assinando com Shaquille O'Neal. Nas Olimpíadas de 1992, Jordan também pendurou uma bandeira dos Estados Unidos para ocultar o logotipo do agasalho patrocinado pela Reebok, usados pelo Dream Team vencedor dos Estados Unidos. A mudança deixou Phil Knight encantado, que atraiu ainda mais a Reebok ao contribuir com $25 mil para os honorários de defesa da polêmica patinadora Tonya Harding, depois que ela foi acusada de orquestrar um ataque cruel à sua rival Nancy Kerrigan, que era uma atleta da Reebok, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. A Nike continuou a abocanhar os atletas mais populares, incluindo André Agassi, Pete Sampras e, posteriormente, Tiger Woods, fazendo a Reebok parecer fraca em comparação. Em 2005, a Adidas comprou a Reebok, mas a nova empresa combinada ainda é uma distante segundo lugar para o rolo compressor da Nike. Coca versus Pepsi. A batalha entre a Coca e a Pepsi foi travada em supermercados, estádios e tribunais. Os dois gigantes estão em desacordo desde 1890, quando a Pepsi foi lançada pela primeira vez com uma garrafa com o dobro do tamanho da Coca-Cola, mas ao mesmo preço. Por muito tempo, a Coca-Cola chegou a se recusar a chamar a Pepsi pelo nome, referindo-se apenas ela como o imitador. Mas isso não deteve a Pepsi no mínimo, já que ela continuou com suas agressivas campanhas publicitárias, incluindo famosos experimentos de teste de sabor que eram anunciados na TV, em que consumidores vendados votavam a favor da Pepsi em vez da Coca. Isso levou a Pepsi a ultrapassar a participação de mercado da Coca pela primeira vez na história em 1979 e forçou a Coca a fazer algo que se arrependeria por muito tempo: ajustar sua fórmula de bilhões de dólares e lançar outro refrigerante chamado New Coke. A New Coke fracassou no mercado e as vendas da Pepsi dispararam ainda mais. Mas a resposta da Coca à crise oferece uma lição sobre controle de danos. A empresa pediu desculpa aos 400 mil clientes que escreveram cartas de reclamação, enviaram sua antiga fórmula para as lojas como Coca-Cola Classic e gradualmente reduziu a distribuição da New Coke. Quando a tão difamada New Coke desapareceu para sempre, os consumidores já haviam esquecido que ela existiria. Hoje, a hierarquia das principais marcas de refrigerante permanece incrivelmente pegajosa. Coca-Cola no topo e Diet Coke e Pepsi disputando segundo lugar. Marvel vs DC. Quem é mais forte, Superman ou Hulk? Quem venceria uma luta, Batman ou o Homem de Ferro? O Capuz Vermelho derrotará o Soldado Invernal? Quem tem melhor mira, Arqueiro Verde ou o Olho de Falcão? Essas perguntas atormentaram os fãs de quadrinhos há gerações e por um bom motivo, porque é a tal rivalidade entre DC e Marvel que muitos de seus heróis foram criados especificamente para enfrentar seus colegas de quadrinhos rivais. Pouco depois da estreia da DC com o Superman em 1938, a Marvel entrou em cena com o Tocha Humana em 1939. Mais uma vez, em 1960-61, a Liga da Justiça de DC foi combatida com o Quarteto Fantástico da Marvel. Muito em breve, todo o arsenal de super-heróis da DC tinha uma contraparte da Marvel: Batman e Cavaleiro da Lua, Lanterna Verde e Nova, Atom e Homem-Formiga, Arqueiro Verde, Gavião, o Deathstroke e Deadpool, entre outros.
Mas a verdadeira rivalidade começou quando a DC fez o primeiro filme do Superman em 1978. O filme se tornou uma lenda da noite para o dia e também um marco para os filmes de super-herói, deixando a Marvel para trás, comendo poeira. E esperando até o final de 1990, a Marvel repentinamente foi para a ofensiva com o primeiro filme de X-Men em 2000. E depois, Homem-Aranha em 2002, que se tornou um sucesso de culto e abriu o caminho para o universo cinematográfico da Marvel, que conhecemos hoje. A rivalidade, no entanto, estava longe de acabar, com os Vingadores da Marvel estreando nas telonas em 2012 e a Liga da Justiça da DC em 2017. Embora ainda devamos ver qual desses dois gigantes dos quadrinhos sairá por cima, já existe um verdadeiro vencedor: os fãs. McDonald's versus Burger King. O negócio de hambúrgueres tem tudo a ver com a parte do estômago, e ninguém sabe disso melhor do que as duas maiores redes de fast foods do mundo. A rivalidade entre McDonald's e Burger King inicialmente se resumia a uma coisa: o hambúrguer. O hambúrguer de qual empresa era o mais barato? Melhor degustação? Mais conveniente? Durante os anos 50 e 60, a era de ouro dos carros e fast food, os cardápios das redes de hambúrguer contavam uma história de movimentos e contramovimentos na corrida pela fidelidade dos clientes. Primeiro veio o hambúrguer de 15 centavos do McDonald's em 1948, quando o Burger King percebeu que não poderia competir com o McDonald's em preços, ele decidiu competir em qualidade e quantidade. Então, em 1957, o Burger King lançou o Whopper de 37 centavos, que era mais do que o dobro do tamanho do hambúrguer. Logo, o McDonald's reagiu com seu próprio hambúrguer enorme, o Big Mac. O Burger King declarou guerra total em 1982 ao lançar uma campanha publicitária que afirmava que os clientes prefeririam o Whopper ao McDonald's e Wendy's. Ambas as cadeias contestaram processando por propaganda falsa e enganosa. Em 1997, a casa do Whopper novamente assumiu os arcos dourados. Desta vez, visou as batatas fritas com o slogan "Sabor que bate o McDonald's". No entanto, o desafio enfrentado por esses dois rivais hoje não é mais tão simples como quem tiver o melhor hambúrguer ganha. Os consumidores de hoje que se preocupam com a saúde deixaram os Golias lutando e tentando se atualizar, de muffins de cranberry e laranja a sanduíches de frango teriyaki. As duas redes têm experimentado novas ideias na esperança de ganhar a confiança dos consumidores preocupados com a saúde. Mas o sucesso de novos hambúrgueres como o Shake Shack levanta a questão: por que os dois velhos gigantes não estão se agarrando às raízes tentando fazer hambúrgueres ainda melhores? Hasbro versus Mattel. Quando o senhor Cabeça de Batata e a Barbie brigam, você não quer estar na sala. Isso mesmo! Esses icônicos brinquedos americanos são criação de Hasbro e da Mattel, respectivamente, os principais fabricantes de brinquedo do país que dominaram a indústria de brinquedos de 18 bilhões de dólares por décadas. Em 1923, três irmãos, Henry, Hilo e Herman Rosenfeld, fundaram a Rosenfeld Brothers. A empresa, que mais tarde seria conhecida como Hasbro, começou vendendo material escolar e gradualmente mudou para a fabricação de brinquedos na década de 1940. A Hasbro também foi a primeira empresa a usar a televisão como meio de marketing direto para crianças, e seu primeiro grande sucesso veio em 1952, com o lançamento do Mr. Potato Head. A Mattel foi fundada em 1945 por Harold "Matt" Matson e Elliot Handler. Após o lançamento da boneca Barbie em 1959, a Mattel revolucionou a indústria de brinquedos com suas bonecas falantes e brinquedos. Os maiores sucessos, com a boneca falante Sherry Carey em 1960, os brinquedos CNC em 1965 e Hot Wheels em 1968, levaram a Mattel à sua posição de fabricante de brinquedos número 1 na América. Mas a Hasbro não seria derrotada tão facilmente. Em meados da década de 1980, os sucessos de My Little Pony e Transformers ajudou a Hasbro a deixar a Mattel de se tornar a maior empresa de brinquedos do mundo. No entanto, a Mattel reagiu comprando outra empresa de brinquedos chamada Fisher-Price e retomou o primeiro lugar na indústria de brinquedos em 1994. Em 1996, a Mattel tentou comprar a Hasbro por 5,2 bilhões de dólares. Mas, depois que a Hasbro deixou claro que não tinha intenção de vender, a oferta foi rapidamente retirada. A Hasbro também foi à ofensiva, alavancando seu negócio de brinquedos no mundo da mídia, em grande parte por meio dos estúdios da Hasbro, que fizeram TV e filmes centrados em personagens da Hasbro, como Transformers, que foram transformados em filmes, impulsionando as vendas de brinquedos da Hasbro pelo telhado. Isso nos traz até hoje.
dois titãs de brinquedo continuam lutando por nossos dólares ganhos tão suados. De que lado você está? Você conhece alguma rivalidade interessante no mundo dos negócios? Raramente paramos para nos perguntar como o corpo humano realmente é incrível. Nós saímos com nossos corpos o tempo todo, desde o momento em que nascemos até darmos o nosso último suspiro. Portanto, é natural que consideremos nossos corpos garantidos. Mas se realmente pararmos para pensar sobre tudo o que nosso corpo faz, e na maioria das vezes nem sequer sabemos, ficaríamos maravilhados com esta peça complicada de maquinário biológico que não é nada menos do que uma obra de arte. Mesmo neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, seu corpo está fazendo 1 milhão de coisas das quais você nem percebe, como digerir o café da manhã, desenvolver uma nova pele e transportar oxigênios para as células da cabeça aos pés e de orelha a orelha. Embora você possa ter um monte de truques legais na manga, como virar as pálpebras do avesso ou rolar a língua, existem inúmeras coisas incríveis que você não sabia sobre seu corpo que com certeza vão te surpreender. Quer saber o que há de tão incrível no seu corpo? Você é mais alto de manhã do que à noite. Sente-se descansado após uma boa noite de sono? Parte da razão é porque toda a pressão que se acumula nas articulações devido ao peso corporal ao longo do dia é aliviada. Isso mesmo. Conforme você realiza suas atividades do dia a dia, essa pressão faz com que a cartilagem na coluna se comprima em apenas uma fração de polegada. Mas à medida que você dorme durante a noite, a pressão é liberada dos discos da coluna, permitindo que você relaxe e volte à sua altura normal. Seus ossos são mais fortes que o aço. Há uma razão pela qual algumas pessoas podem golpear com o karatê uma pilha de tijolos de uma só vez. Nossos ossos são realmente mais fortes que o aço, não acredita? Bem, ouça-nos. Embora muitos de nós devamos ter sofrido uma fratura em algum momento, o fato é que, onça por onça, nossos ossos são mais fortes do que o aço. O que isso significa? Bem, basicamente, um osso tem maior resistência para tolerar a pressão do que uma barra de aço da mesma largura. De fato, o osso mais forte do corpo, o fêmur, pode suportar 30 vezes o peso corporal de um ser humano médio. Não há músculos nos dedos. Nossos dedos são uma das partes mais sofisticadas e importantes do nosso corpo. De proezas de força, como abrir portes apertados e pegar mantimentos pesados, às coisas extremamente delicadas, como escrever, digitar e até mesmo comer, nossos dedos fazem de tudo. Mas não atribua os créditos aos próprios dedos. Por quê? Porque nossos dedos são como fantoches. Eles próprios não têm músculos, e qualquer movimento que aconteça se deve a tendões e ossos, com muita ajuda dos músculos das palmas das mãos e da base de cada dedo individualmente. Os bebês têm quase 50% mais ossos do que os adultos. Os bebês têm quase 100 ossos a mais em seu corpo do que os adultos. Enquanto um adulto tem 206 ossos, um bebê recém-nascido tem cerca de 305. Então, o que aconteceu com os outros 100 ossos estranhos que parecem desaparecer à medida que crescemos? Não, eles não murcham simplesmente. Eles estão muito presentes, mas à medida que crescemos, alguns dos ossos se fundem com um só. Seu intestino tem um segundo cérebro. Lembra quando você disse para seguir seu instinto? Isso não é um conto de esposas velhas. Acontece que há uma razão muito boa para isso. Nosso intestino não apenas lida com a digestão, mas também é revestido por uma rede de cerca de 100 milhões de neurônios, que está inextricavelmente ligada ao resto do nosso sistema nervoso. É por isso que os cientistas até se referem ao nosso intestino como um segundo cérebro. Na verdade, isso poderia até levar a novos tratamentos para obesidade, distúrbios alimentares e até mesmo depressão e autismo. Todos os quais têm sido associados ao mau funcionamento do intestino. Portanto, da próxima vez que você sentir um frio na barriga, certifique-se de revisar a apresentação uma última vez antes da reunião. Metade da força da sua mão está em seu dedo mindinho. O mindinho, o humilde quinto dedo, há muito é visto como um acessório decorativo, algo para se estender delicadamente em uma taça de vinho. Então, o que aconteceria se você não tivesse um? Você perderia 50% da força da sua mão. Surpreso? Você não está sozinho. É fácil ignorar o humilde mindinho. Geralmente é deixado de fora quando você come, escreve, segura pequenos objetos. Mas, na verdade, o mindinho e o anelar atuam como uma base poderosa, enquanto o indicador e o dedo médio e o polegar fornecem toda a destreza. Um estudo em 2010 feito por pesquisadores da University of Western Ontario descobriu que perder o mindinho da mão dominante seria prejudicial para a força de preensão em 50% e perder o mindinho e o anular
diminuiria a força da mão em 67%. Você terá um esqueleto totalmente novo em 10 anos. Você sabe como suas unhas e cabelos crescem e se substituem constantemente? A mesma coisa acontece em quase todas as partes do corpo, incluindo os ossos, que se regeneram para sempre à medida que o corpo muda constantemente novas células. Ossos são mestres na reconstrução de si mesmos e é por isso que a maioria dos ossos quebrados pode se curar por conta própria, com nada mais do que um molde para criá-los até a forma correta. Os ossos têm células especiais chamadas osteoclastos, cujo trabalho é quebrar os minerais dos ossos e enviá-los para a corrente sanguínea, enquanto os osteoblastos constroem novos ossos para substituir os antigos. Em média, os ossos que você tem agora terão se regenerado completamente em cerca de uma década. Isso diminui com a idade, no entanto, fazendo com que os ossos fiquem naturalmente mais finos. A doença do movimento é causada pela mudança real no seu interior. Você já vomitou em um cruzeiro, ou em um voo, ou quando uma montanha-russa despencou? Isso é o seu estômago e intestinos recebendo um pouco de tempo no ar. Embora você não esteja danificando suas entranhas andando até mesmo nas montanhas-russas mais loucas, e ninguém nunca tenha morrido de enjoo, seus nervos detectam o movimento quando os órgãos internos mal conectados se movem, o que é registrado como se o seu estômago estivesse saltando para a garganta. Seus sentidos odeiam alimentos à temperatura ambiente. Por que gostamos da nossa comida bem quente? Simples, a temperatura afeta o sabor. Assim, desde que a comida em si não deva ser comida fria, nossas papilas gustativas sempre gostam dela quente. Tome café, por exemplo. O café quente parece menos amargo porque nossas papilas gustativas de detecção de amargo não são tão sensíveis quando o café está quente. Os odores também influenciam o sabor. Portanto, embora até o café quente mais amargo possa ter um sabor delicioso por causa de seu aroma agradável, o café em temperatura ambiente não tem o mesmo cheiro. Suas mãos e pés contêm mais da metade de todos os seus ossos. Parece um pouco para acreditar, não é? Mas é verdade, nossas mãos têm 27 ossos cada, 8 no pulso, 5 na palma da mão e 14 nos dedos da mão e polegares. Isso é um total de 54. Além disso, nossos pés contêm 26 ossos cada, incluindo os tarsais, metatarsos, falanges, cuneiformes, talos, navicular e ossos cuboides. Isso perfaz um total de 52. Somos e obtemos 106 ossos apenas em nossas mãos e pés. Isso é um pouco mais da metade do total de 206 ossos em nosso corpo. Você é tão peludo por polegada quadrada quanto os chimpanzés. Podemos não nos considerar bestas peludas em comparação com, digamos, chimpanzés. Até parecemos distintamente calvos, mas, na verdade, todo o nosso corpo, com exceção das palmas das mãos e da planta dos pés, é coberto de cabelo. Ao todo, o número de folículos capilares no corpo humano é de 5 milhões, o mesmo que os chimpanzés e outros primatas em geral. Sua língua é o único músculo que não se junta a 2 ossos. Quando você pega algo, coloca algo no chão ou geralmente se move, são seus músculos que estão fazendo todo o trabalho. Cada músculo do corpo humano se conecta aos ossos e ambas as extremidades, permitindo com que ele puxe e crie movimento. Isto é, exceto a língua. Esqueceu daquele, não é? Além de ser responsável pelo paladar, engolir e falar, a língua também é o único músculo do corpo humano que está conectado em parte com o pescoço, camada de osso hioide em uma extremidade, mas nada mais na outra. Em suma, o corpo humano é o sistema mais complexo que já existiu. É incrível e a eficiência com que funciona, se corrige quando quebra, executa milhões de tarefas e, na maioria das vezes, sem que saibamos. Na verdade, quando pensamos sobre como todas as partes necessárias para nos manter vivos se reuniram exatamente nos lugares certos, com a capacidade de fazer exatamente as coisas certas nos momentos certos, unicamente por acaso das leis da natureza, nos pode mais maravilhar-se e perguntar-se sobre o que significa ser humano. O que impressiona no corpo humano? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Você consegue imaginar uma cor nova e diferente? Desafiar a gravidade, regenerar um braço ou perna e, quem sabe, virar imortal? Parece que estamos pedindo para você desenvolver superpoderes. Pode parecer extraordinário para nós, mas alguns animais têm exatamente essas habilidades. Desde mudar de forma até viver para sempre, o reino animal tem muitos poderes que gostaríamos de possuir.
No vídeo de hoje, vamos ver alguns dos talentos impressionantes das criaturas que habitam o nosso planeta, desde pássaros até polvos e cabras. Camaleão. Embora muitos saibam que o camaleão pode trocar de cor, esses animais têm outros truques na manga também. Um fato menos conhecido é que os olhos dos camaleões têm uma visão de 360 graus. Enquanto os olhos humanos só conseguem abrir de 50 a 60 graus horizontalmente e 50 a 70 graus verticalmente, os camaleões têm uma anatomia ocular única que permite que eles rotacionem os olhos livremente. Outra habilidade impressionante desses animais é conseguir alternar entre visão monocular e binocular. Isso permite a eles ver dois objetos diferentes com cada olho, ou, assim como nós, focar em apenas um. Água-viva. Para a Turritopsis nutrícola, também conhecida como água-viva imortal, viver para sempre é parte da vida. Quando essa água-viva atinge a fase adulta, completando 4,5 milímetros e já tendo reproduzido, ela começa a rejuvenescer. Então, ao invés de morrer, ela começa a se transformar em como era quando nasceu. Diminuiu seu corpo, retrai seus tentáculos e flutua até o fundo do oceano. Depois que isso acontece, o ciclo começa de novo, sem que a água-viva morra. E isso acontece muitas vezes. Polvo. Mudar de forma pode parecer como um conceito criado para um filme de ficção científica ou de super-heróis. Mas existe um animal incrível que consegue imitar a forma dos outros animais. O polvo mímico. Ele consegue se alterar fisicamente para parecer como um animal completamente diferente. Não só isso, o polvo mímico também copia as atitudes e o comportamento do animal que está imitando. Algumas de suas imitações mais conhecidas são as de água-viva, peixe-leão e até mesmo serpentes marinhas. É uma pena que não exista um Oscar embaixo d'água para darmos para esse animal impressionante. Cabra alpina. Todos sabemos por que os pássaros conseguem desafiar a gravidade. Porque eles têm asas. Bem, e quanto ao animal sem asas que tem esse mesmo poder? Conheça a cabra alpina, ou ibex. Ela consegue correr por colinas que são praticamente verticais. Não só isso, esse animal tem o poder de se equilibrar em locais bem estreitos. Com a habilidade de pular até 2 metros enquanto galopa montanha acima, e escapar de predadores se torna bem fácil. Golfinhos. Em nossas vidas aceleradas, em que 24 horas por dia nunca parecem suficientes, não seria legal se você não precisasse dormir? Imagine tudo que você pudesse fazer em suas 8 horas diárias de sono. Golfinhos são um dos poucos mamíferos marinhos que conseguem dormir com metade do cérebro ainda funcionando. Isso é chamado de sono de ondas lentas, unihemisférico. Isso permite que a metade do cérebro que está dormindo se recupere do cansaço diário e organize as memórias do animal enquanto a outra metade continua ativa. Pássaros. Tente imaginar uma cor nova. É impossível, né? Mesmo se você conseguiu, é uma só combinação de cores que você já conhece. Esse não é o caso dos pássaros. Todos têm a habilidade curiosa de ver cores que são invisíveis para os humanos. Isso acontece por causa de células cone extras nos olhos dos pássaros, que são muito sensíveis às cores ultravioletas. Fascinante, não? Cachorros. Tempestades chegando não são a única coisa que o reino animal consegue nos avisar sobre. Cachorros podem alertar os humanos sobre doenças muito antes de reconhecermos algum sintoma. Com seu incrível olfato, os cães podem ser treinados para detectar enfermidades como câncer. Esse é um poder incrível que tem o potencial de salvar muitas vidas através de diagnósticos precoces e tratamento. Ah, o cachorro, realmente o melhor amigo do homem. Escorpiões. E se você pudesse brilhar no escuro, você não precisaria de uma vela ou lanterna quando não houvesse luz. Para um escorpião, isso não é nada demais. Quando exposto à luz ultravioleta ou à luz da lua, eles brilham. Ninguém sabe exatamente por que eles fazem isso, mas estudos acreditam que esta é uma forma de detectarem outros escorpiões enquanto estão caçando durante a noite. Também tem quem diga que essa técnica é usada da mesma forma que criaturas do fundo do mar usam para atrair presas com a sua bioluminescência. Axolote. Quando um humano perde um membro ou órgão, precisam da medicina para nos recuperarmos, com doações e protéticos. Para o axolote, uma pequena salamandra, isso não é necessário. O anfíbio tem a habilidade impressionante de regeneração, providenciada pelo seu sistema imunológico. Células, conhecidas como macrófagos, ajudam o axolote a regenerar partes perdidas de seu corpo em pouco tempo. Baleia azul. Se você gritasse o mais alto que pudesse, o máximo de decibéis que você alcançaria seria ao redor de 90.
Conhecida como o maior ser vivo do mundo, não é surpreendente que a baleia azul também consiga produzir o barulho mais alto. As vocalizações de baixa frequência da baleia azul podem alcançar 188 decibéis. Isso é mais alto do que um avião a jato, que tem com seu limite uns 140 decibéis. O som emitido por este animal também ultrapassa a nossa barreira de tolerância à dor, que está ao redor de 130 decibéis. É tão alto que pode ser ouvido a quase 800 quilômetros de distância. É 3 da manhã, você acorda sonolento, com a garganta seca, louco por um gole de água. Aí você descobre que o copo d'água na sua cabeceira da cama está vazio. Então você vai até a cozinha para encher ele, você liga as luzes tentando se acostumar com a luminosidade. Com um olho fechado você liga a torneira, de repente algo se movimentando à sua esquerda te assusta. Agora, totalmente acordado, você vê uma barata te encarando ameaçadoramente, se aproximando. A primeira reação de muitos seria gritar. Outros, mais corajosos, iriam procurar um chinelo com uma tentativa fútil de matar um inseto. E tem aqueles que ficariam paralisados de medo. Acertei? Surpreendentemente, embora as baratas sejam responsáveis por nos causar nojo e repulsa, elas são uma espécie bem interessante. Saber mais sobre as cucarachas. Você está pronto? Mate 2 vezes, ou ela pode voltar para te assombrar. É isso mesmo. Se você esmagar uma barata, tenha certeza que ela esteja completamente achatada. Esses insetos podem viver até 1 semana sem a cabeça. Assustador, não? Elas têm pequenos buracos nas laterais do corpo que ajudam elas a respirar. Isso já descarta a necessidade de uma boca ou nariz para sobreviver. Quando elas realmente morrem, é porque não conseguem mais comer ou beber. Então, esmague-as direito, 2 vezes se necessário, para uma morte final. Radiação e nada. E falando sobre formas de matar baratas, você sabia que elas têm muita tolerância a toxinas e toleram altos níveis de radiação? Talvez seja por isso que elas conseguiram sobreviver à bomba atômica de 1945. Em um teste conduzido por cientistas, baratas alemãs foram expostas a diferentes níveis de radiação para descobrir o quanto era necessário para que elas morressem. Em uma descoberta surpreendente, 10% dos insetos estudados conseguiram sobreviver até 100.000 Hertz, unidade utilizada para medir nível de radiação. Nossa, não é estranho então que as baratas preferem ambientes de climas mais quentes, né? Mais velhas que os dinossauros. Você sabe quem é mais velho que nossos ancestrais? Tão velho quanto o próprio tempo? Isso mesmo, as baratas. Elas existem desde o tempo dos dinossauros e provavelmente até antes deles. Acredita-se que esses insetos se originaram há 280 milhões de anos no período Carbonífero. São anciãs mesmo. Não apenas elas são encontradas em todo o mundo, existem milhares de espécies de baratas, mas, independentemente da espécie, todas são resistentes o suficiente para evoluir e se adaptar em diferentes ambientes. Baratas são atletas. Sim, baratas correm muito rápido. Você já deve ter visto isso e tentou ir atrás de uma. Elas se movimentam pelas paredes rapidamente, correm em qualquer superfície e fazem curvas com agilidade impressionante. Elas chegam até 5 km por hora. Incrível, não? E embora essa velocidade seja surpreendente, também significa que insetos conseguem espalhar germes e bactérias tão rápido quanto. Melhor tomar cuidado. Elas amam se multiplicar. Surpreso? Sim, as baratas se multiplicam bem rápido. As fêmeas só precisam se reproduzir uma vez. Elas não necessitam dos machos para fertilizar os ovos a cada época de procriação. Uma barata consegue até 200 ovos em apenas 2 anos de vida, além de guardá-los dentro de si pelo tempo que for preciso. Autossuficientes, não? Por isso elas se multiplicam nessa velocidade. Segura minha cerveja! Quem imaginaria essa? Baratas e cerveja. Bem, sim. Igual a outros insetos e pragas, algumas espécies de baratas se atraem por bebidas alcoólicas, especialmente cerveja. Elas provavelmente são seduzidas pelo açúcar e lúpulo presentes na bebida. Um brinde às baratas! Esses fatos estranhos sobre as baratas não são legais? Quantos você já conhecia? Olha lá no céu! É um pássaro!
É um avião? É o Super-Homem? Não, é um OVNI. OVNI? Isso mesmo. Ao longo dos anos, muitas pessoas que dizem ter visto esses misteriosos OVNIs devem ter pensado desse jeito. OVNI, Objeto Voador Não Identificado. O termo em inglês UFO foi dado em 1952 por um agente da Força Aérea Americana chamado Edward Ruppelt. Antes de ser conhecido por esse termo, OVNIs eram chamados de discos voadores. Alguns dizem que parece com uma pequena lua nova, outros como grandes bolas vermelhas brilhantes. Muitos escrevem como um ovo gigante flutuando devagar, e ainda tem quem diga que, na verdade, são discos silenciosos e misteriosos. Curioso demais? Então, nós trazemos para você 7 casos mais misteriosos de avistamento de OVNIs no mundo. O campus da Universidade do Tennessee, 1853. No raiar do sol do dia 1º de junho de 1953, estudantes de Burritt College, no Tennessee, viram 2 objetos estranhos ao norte no nascer do sol. Um parecia uma pequena lua nova e o outro como uma grande estrela. O primeiro objeto foi diminuindo até desaparecer, enquanto o segundo cresceu até ficar com forma de um globo. O professor A.C. Cairns, que entrevistou os estudantes e relatou o avistamento à revista Scientific American, escreveu: o primeiro objeto ficou visível novamente e aumentou de tamanho rápido, enquanto o outro diminuiu. Os dois ficaram alternando por uma meia hora. Tinha bastante vento no dia e as nuvens passando acentuaram que a luz dos objetos se concentrava em apenas um lugar. Uau! Seja lá o que tenha sido, com certeza impressionou os estudantes do Burritt College. Aliens têm um jeito único de cumprimentar as pessoas pela manhã, não é mesmo? Wilmington, Delaware, 1860. No dia 13 de julho de 1860, uma luz pálida azul iluminou a cidade de Wilmington, em Delaware. Os habitantes que estavam olhando para o céu do entardecer ficaram impressionados. Uma coisa de 60 metros se movimentando pelos céus a uns 30 metros de altura. E isso não é tudo. O objeto deixava um rasto a cada 30 metros, no qual circulavam 3 bolas vermelhas brilhantes. Depois, uma quarta esfera se juntou às outras, saindo da cauda do objeto, faiscando como se fosse um foguete. Um show de luzes bem legal, né? Texas, 1897. No dia 17 de abril de 1897, os cidadãos de Aurora, uma pequena cidade no Texas, viram uma aeronave bem cedo de manhã. Parecia ter aparecido do nada, fez barulhos altos e bateu em um moinho. Uou, uou! Dizem que o OVNI bateu em um moinho na propriedade do juiz J.S. Proctor. Os escombros da batida se espalharam por vários hectares e o corpo do piloto, que estava desfigurado, parecia ser de um habitante de outro planeta. Doido, não? Hopewell Junction, Nova York, 1983. Hopewell Junction, junho de 1983. Os habitantes ouviram um zumbido. Em instantes, ficou claro para eles que havia um enorme disco pairando sobre suas cabeças. Eles relataram que a largura do disco era equivalente a umas 16 casas e que cobria todo o Jefferson Park. Claro, como estava escuro, descrever exatamente o objeto era difícil. Uma coisa que assustou a todos, porém, foi que, por um tempo, o objeto era silencioso como um túmulo enquanto pairava. Um disco estranho e que não fazia barulho, assustador. Depois de alguns minutos, a aeronave voltou a zumbir, se virou e disparou em alta velocidade. Misterioso, não acha? Estádio Artemo Franchi, Florença, Itália, 1954. Nós sabemos que todo mundo ama futebol. Surpresa, os aliens também. Eles gostam tanto do esporte que uma vez vieram à Terra para ver uma partida. É verdade. No dia 27 de outubro de 1954, uma multidão de 10 mil pessoas se juntaram para ver a partida de futebol. De repente, o estádio foi inundado com luzes cegantes de um OVNI. No meio do jogo, um barulho alto foi ouvido, mas ele não tinha partido dos espectadores. Os olhos de todos estavam em uma coisa brilhante voando no céu. Muitas testemunhas do evento disseram que o objeto parecia um ovo se movendo lentamente pelos céus. Que avistamento e partida, não é mesmo? Rua, África, 1994. Atenção! A próxima aula é a aula dos aliens. Escola dos aliens? Sim. Isso quase aconteceu em Rua, na África, em 1994. As crianças da escola Ariel avistaram 3 esferas brilhantes se movendo no céu. Quando perguntados sobre os aliens, as crianças falaram que eles fizeram contato visual e falaram para eles sobre o estado do mundo. Eles perguntaram o que as pessoas estavam fazendo no planeta e a destruição que elas estavam causando. Uau, parece uma lição bem dura, não? Algumas crianças ficaram bem traumatizadas.
Chicago O'Hare, 2006. 7 de novembro de 2006, muitos funcionários e viajantes no aeroporto de Chicago O'Hare avistaram discos metálicos estranhos no céu. Testemunhas descreveram o objeto como extremamente silencioso, com algo entre 2 a 7 metros de diâmetro e cor cinza escuro. Eles viram a aeronave em forma de disco pairando sobre o aeroporto e afirmaram que, com certeza, não era uma nuvem. O objeto perfurou os céus em alta velocidade, deixando um buraco azul no meio das nuvens. Entretanto, a Administração Federal de Aviação americana se negou a investigar o incidente, pois o OVNI não havia sido detectado nos radares. Eles determinaram o ocorrido como um fenômeno climático. Verdade ou não? Seja um aluno da terceira série enfrentando o valentão da classe ou o exército se chocando no campo de batalha, vencer significa estar um passo à frente. Mas em um mundo de tecnologia onde ter a melhor arma não garante necessariamente a vitória, até onde os militares estão dispostos a ir para ter a vantagem? Acontece. Muito longe. De fortes perigosos no topo das montanhas a bunkers subterrâneos impenetráveis, a ilhas remotas artificiais no mar e laboratórios indetectáveis que pesquisam os patógenos mais perigosos que existem. Os países hoje se esforçam para ficar um passo à frente. Quais são alguns desses lugares? Você é curioso? Área 51. Ao longo de uma estrada empoeirada e sem sinalização no deserto de Nevada, fica um portão com uma cerca de arame. Um portão de lança e sinais intimidantes de invasão. O que há de tão especial nisso, você pergunta? Bem, tente entrar e provavelmente encontrará um soldado camuflado apontando uma arma para sua cabeça antes de que possa levantar as mãos. Parece algo saído de um filme, não é? Essa é a segurança da base militar ultra-secreta da América, Área 51. O que está escondido aí? A cultura pop diz que são alienígenas. Desde o início, a Área 51 manteve um certo mistério causado por luzes bizarras piscando estranhamente no céu ao redor, alimentando rumores de OVNIs e testes alienígenas nesta vasta região desconhecida. Alguns até dizem que o pouso na Lua foi filmado pelo governo dos Estados Unidos nesta base. Portanto, a questão é: qual é o mistério por trás dessa lenda? Bem, podem não ser alienígenas, mas é tão interessante! Na década de 1950, durante a Guerra Fria, aviões espiões americanos voando baixo sobre a União Soviética corriam o risco de serem abatidos. Assim, em 1954, o presidente Eisenhower aprovou o desenvolvimento secreto da aeronave U-2, que poderia voar muito acima dos olhos vigilantes dos soviéticos. O governo logo começou a procurar um local de teste e treinamento para o programa U-2 e fixou seus olhos em um antigo campo de tiro aéreo da Segunda Guerra Mundial, perto de uma salina conhecida como Lago Groom. No mapa, isso foi designado como Área 51. Esta foi uma época que aeronaves comerciais voavam a alturas de 10 mil a 20 mil pés e aeronaves militares a alturas máximas de 40 mil pés. Então, quando o U-2, recém-desenvolvido, voou a altitudes nunca ouvidas de mais de 60 mil pés durante seus testes, as pessoas ficaram chocadas ao ver algo tão estranho e inacreditável. Naturalmente, relatos de avistamento OVNIs começaram a chegar, mas desde que os oficiais da Força Aérea juraram o segredo, os rumores se transformaram em lendas, e a base adquiriu um status quase mítico de ser uma base militar com presença alienígena. Mas, rumores à parte, a Área 51 é onde algumas das mais avançadas tecnologias aéreas foram desenvolvidas para a Força Aérea Americana e militares. Depois do U-2, os protótipos de aeronave SR-71, Blackbird, Lockheed D-21, Ave Blue e F-117 foram desenvolvidos e testados aqui. Mas na maioria da parte, os segredos, mistério e fascínio permanecem. Na verdade, não é nenhuma surpresa que milhões tenham respondido a uma mensagem no Facebook em junho de 2019 para invadir a Área 51 e dizer: "Veja os alienígenas!" Kasputin Yar. Os Estados Unidos não são os únicos com uma base militar ultra-secreta com rumores de presença alienígena. Kasputin Yar é a Área 51 da Rússia, localizado no Oblast de Astrakhan, a cerca de 60 milhas a leste de Volgogrado. A lenda da base está repleta de contos de inteligência extraterrestre inventadas além da crença. Originalmente criada pela União Soviética para desenvolver o programa espacial soviético, a base militar ficou atolada de relatos de avistamento de alienígenas incrivelmente detalhados e elaborados. Alguns até afirmam que a força militar soviética entrou em confronto contra a presença extraterrestre nessa mesma vizinhança em 1948.
1958, e um caça MiG conseguiu abater um OVNI. Seus restos foram levados pelos militares e transferidos para uma instalação subterrânea nas profundezas de Kapustin-Yar. Lá, a nave foi submetida à engenharia reversa por cientistas soviéticos de foguetes, possivelmente para o benefício do programa espacial soviético, que, aliás, começou logo depois. Em 1991, um documento desclassificado da KGB revelou que 7 militares em Kapustin-Yar testemunharam um OVNI pairando sobre o depósito de armas de foguetes e evadiram com sucesso qualquer aeronave que tentasse se aproximar dele. Em 1992, o coronel Marina Popovic, esposa do então chefe do Comitê da União Soviética sobre OVNIs, afirmou que 3 discos voadores em forma de charuto e um grupo de bolas de fogo atacaram Kapustin-Yar e destruíram plataformas de lançamento e locais de balística de mísseis intercontinentais. Temendo a retaliação do Comando Militar Soviético e da KGB, a coronel Popovic se absteve de revelar a origem dos discos voadores. Ela admitiu que a União Soviética tinha fragmentos dos destroços de 2 OVNIs que caíram sobre a Estônia e Dalnergorsk. Verdade ou não, a base militar de Kapustin-Yar tem sido um enigma nas últimas décadas. Portordon. Durante a Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Ypres, na Bélgica, em 1915, travada entre a Alemanha e as potências aliadas, nuvens de gás cloro venenoso encheram o ar das trincheiras aliadas. Ele reagiu com a água dos pulmões de 800 soldados, que tiveram azar de inalá-lo e produziu ácido clorídrico. As queimaduras que se seguiram resultaram em mortes terrivelmente dolorosas. Irritado com o uso da arma tão vil, o secretário do Estado da Guerra da Grã-Bretanha, Lord Kitchener, imediatamente ordenou a criação de uma instalação de pesquisa de armas químicas, chamada de War Department Experimental Research Ground Porton. E assim, nasceu o Porton Down, com sede 5 milhas fora de Salisbury, em Wiltshire, Inglaterra. Depois de projetar as máscaras de gás para a Primeira Guerra Mundial em julho de 1915, Porton Down passou a combater o agente nervoso da União Soviética, o gás sarin, com o seu próprio gás nervoso chamado agente venenoso X, que é várias vezes mais tóxico. Apenas uma gota do tamanho de uma cabeça de alfinete dele é o suficiente para matar um homem. Em seu auge, Porton Down ficou famoso por usar uma série de voluntários humanos ou porquinhos da Índia para esta pesquisa. Desde 1916, mais de 20 mil pessoas participaram de estudos na base. Em 1953, depois que um dos voluntários do estudo de sarin, o soldado Ronald Madison, perdeu a vida por ser exposto ao gás sarin, as autoridades se envolveram em um dos maiores acobertamentos da Guerra Fria. Foi apenas em 2004 que um tribunal decidiu que Ronald Madison foi morto ilegalmente e sua família recebeu uma indenização de 100 mil libras do Ministério da Defesa. Hoje, os laboratórios de Porton Down dividem seu tempo entre pesquisas de patógenos mais perigosos do mundo, ebola, peste e antrax, entre outros, que podem nos varrer da face desse planeta e auxiliar as Forças Armadas com know-how técnico de dispositivos explosivos improvisados e balística. O trabalho realizado nessa base secreta deu a militares uma melhor compreensão de como nos defender contra ataques químicos e explosivos, embora certamente tenha um grande custo financeiro. Bases do mar da China Meridional, onde a China estabeleceu postos avançados perto das ilhas Spratly, localizados em um território de ninguém disputado. Seu objetivo principal não é a projeção de poder militar e desdobramento de armas, mas o poder de informação. O conceito de poder de informação não trata de estudar dados demográficos, hackear mídias sociais, influenciar pessoas ou girar a narrativa de um conflito, mas sim de conhecer o campo de batalha. Isso é preservar a informação para as próprias armas e, ao mesmo tempo, negar toda e qualquer informação ao adversário. Os postos avançados são agora bases militares reforçadas que dão à China o controle de fato do que ela considera suas águas. O que sabemos é que há alguns anos havia apenas recifes em águas rasas perto das ilhas Spratly. E agora existem bases que são nada menos que massas de terra feitas pelos homens. Pine Gap. Inicialmente batizado para pesquisas espaciais em 1966, no auge da Guerra Fria, Pine Gap direcionou seus recursos para a guerra ao terror em 2001. Sua localização, que fica a aproximadamente 18 quilômetros a sudeste de Ellis, no centro da Austrália, é estrategicamente significativa, uma vez que controla os satélites espiões dos Estados Unidos à medida que passam por 1/3 do globo, incluindo a China, as partes asiáticas da Rússia e o Oriente Médio. A estação é parcialmente administrada pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA,
pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, e pelo Escritório de Reconhecimento Nacional dos Estados Unidos, NRO. As operações na Pine Gap sempre foram um segredo bem guardado. Do isolamento de sua localização, às fileiras cerradas em torno do que ali acontece, tem até uma sala secreta onde nenhum australiano pode entrar. As instalações na base consistem em um enorme complexo de computadores de 38 randomes, protegendo antenas de rádio. O controle de solo é uma estação de processamento de satélites geossíncronos, engajados na coleta de inteligência de sinais. Tem estado ativo no apoio de todas as guerras dos Estados Unidos desde os ataques a 11 de setembro. Na cultura popular, há até um show em uma plataforma baseada em como é a vida dentro de Pine Gap.